Bom, Daniel, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Luciane, o tema é esse: sono ruim e ganho de peso. Dormir mal realmente engorda, Luciane? Porque a gente sempre fala, né, de todos os profissionais de saúde que passam por aqui com a gente para conversar, sempre falam da necessidade de sono, sempre falam do combate à obesidade, pela mudança de hábitos, pela alimentação. Você está aqui especificamente falando da qualidade do sono, como isso faz uma diferença tremenda para todos nós. E dormir mal realmente engorda, Luciane? Ou o problema está só nos hábitos que vêm junto com a falta de sono? Porque você dorme mal, você acaba sendo mais ansioso, você acaba tendo aí, né, mais compulsão alimentar, enfim. Dormir mal realmente engorda? Exatamente, Daniel, dormir mal engorda sim, porque descontrola o metabolismo. Então, dormir mal favorece o ganho de peso de forma direta, porque altera hormônios importantes que regulam a fome e a saciedade e o metabolismo como um todo. Então, quando a pessoa dorme mal, ou ela tem uma má qualidade de sono, ou ela é privada de sono, dorme menos do que a sua necessidade biológica, no outro dia ela sente mais fome, ela tem vontade de consumir mais doces e alimentos calóricos, apresenta maior resistência à insulina, produz mais cortisol, que é o hormônio que está relacionado, o hormônio do estresse, que está relacionado ao acúmulo de gordura abdominal. Então, e outro efeito indireto, quando uma pessoa dorme mal, como você citou, ela acorda mais cansada, tem mais indisposição, então ela não chega na academia, ela não se exercita, faz escolhas ruins em relação à alimentação. Isso tudo acaba descontrolando e favorecendo com que a pessoa ganhe peso e se torne Uhum. levando até a obesidade. Entendi. Assim, Luciane, é interessante porque eu já percebi, né? Bem, você falou aí dessa reação em cadeia, né? O simples, ah, vem um monte de coisa ruim como consequência da falta de sono ou de um sono ruim, de uma noite ruim de sono, né? Mas eu já percebi, Luciane, que muitas vezes, depois de uma noite mal dormida, assim, aumenta a minha vontade de comer doce, eu fico procurando besteira, querendo comer besteira mesmo. Por que disso? Exatamente, porque o sono ele tem um papel fundamental na regulação de dois hormônios que controlam a fome e a saciedade. A grelina é o hormônio que controla a fome. Então, quando eu durmo mal, eu acordo, eu sinto mais fome, vontade de comer doces. E a produção diminui da leptina. Então, são dois hormônios. A grelina aumenta a fome e a leptina, que é o hormônio que controla a saciedade, ela diminui. Então, eu tenho menos saciedade. Então, quanto mais eu como, mais eu sinto vontade de comer. E, além disso, essa privação de sono, ela também altera a questão das minhas decisões. Então, eu tenho mais vontade de comer alimentos que que me dão mais prazer. Ou seja, o carboidrato e os açúcares. Então, olha como uma noite de sono mal dormida ou dormir mal constantemente vai descontrolar esses dois hormônios, a leptina e a grelina, e ainda por cima eu vou fazer escolhas erradas de alimentos. Em vez de eu escolher alimentos saudáveis, eu vou escolher alimentos que me dão prazer, que me dão mais alegria, que me dão mais aquela energia rápida, que é o quê? O açúcar e o carboidrato. Então, por isso é muito comum. A pessoa acorda e já começa a comer doce, já começa a comer mais carboidrato, porque ela tá com todo esse sistema metabólico descontrolado. Então, não é uma questão psicológica, não. É uma questão hormonal. Por isso, o sono impacta no emagrecimento. Por isso, o sono acaba contribuindo para que a pessoa engorde. Sono de má qualidade. Entendi. Luciane, então quem está fazendo dieta, né, quem tenta mudar esses hábitos aí, né, quem faz dieta, exercício, atividade física, pode ter então dificuldade para emagrecer só porque está dormindo pouco, não é isso? Exatamente. O processo de emagrecimento, ele precisa seguir um pilar, que é alimentação, atividade física e sono. Por quê? Ele mantendo esse pilar equilibrado, ele sim vai atingir o seu objetivo. Mas muitas pessoas, Daniel, elas estão praticando atividade física, entram em programas de emagrecimento com alimentação saudável, mas negligenciam o sono.
E é durante o sono que esses hormônios que vão controlar a fome e a saciedade, eles são produzidos, eles são excretados durante o sono profundo. Então, se a pessoa não dorme bem, não tem um sono profundo, N3, a quantidade adequada, ela vai ter prejuízo, ela vai ter redução desses hormônios. E no outro dia, ela vai continuar se alimentando de forma inadequada. Ela vai sentir mais fome, ela vai comer e não vai estar saciada, ou seja, nós temos aí uma falha nesse tripé, que é o sono. Então, sempre lembrar, o sono, ele é essencial, um sono de qualidade, ele é essencial para que uma pessoa tenha um sucesso no seu processo de emagrecimento. Não pode ser negligenciado. E uma coisa muito importante é que quando a pessoa está ali naquele processo de emagrecimento, atividade física ok, alimentação ok, e ela tenta dormir respeitando o número de horas adequadas para o seu organismo, mas ela não consegue, por algum motivo, ela tem muito despertar, muito ronco, ela dorme, acorda sempre cansada, fadigada, é importante avaliar o sono. Porque tem outro fator, o sono, ele é base. Se você não dorme bem no outro dia, além de você ter esses hormônios desregulados, você não tem energia para chegar na academia, para fazer sua atividade física, para ter performance no seu exercício físico. E aí você começa a ter prejuízo no segundo item do processo de emagrecimento, que é a atividade física. Então veja como está tudo interligado. Sim, entendi. E você falou aí na quantidade de sono, você usou alguma expressão que agora me foge, mas você falou na quantidade de sono pro organismo. Por que eu estou falando disso? A gente tem essa noção, o senso comum fala pra gente das 8 horas de sono, que é o ideal, né? Só que tem gente, às vezes eu percebo, Luciano, eu durmo 6 horas e tem dia que eu acordo super bem, né? Até com um pouco menos até. Eu sei que não é o ideal, né? Ou não sei, pelo menos é o que o senso comum diz, né? E eu vejo gente falando, pô, dormi tal hora, enfim, dormi 10 horas, acordei cansado, acordei mal, enfim, não teve um sono de qualidade. Como é que eu sei qual é a quantidade mínima de sono necessária para evitar esses impactos, então, no meu metabolismo, até no peso, né? Já que a gente está falando disso, né? Que o sono ruim facilita o ganho de peso, hein, Luciane? Então, os estudos mostram que existe uma janela de horas para que o adulto durma, que é entre 7 e 9 horas. Então, dentro dessa janela, a pessoa tem a sua individualidade. Você, por exemplo, citou que às vezes você dorme 6 horas e acorda bem. Mas essa janela, ela deve ser respeitada entre 7 e 9 horas, tá? Esse número 8, de 8 horas, é um número mágico, né? Tá ali bem na média. Mas a gente sabe que a média da população hoje, ela está privada de sono. A média de sono da população brasileira está entre 6 horas e meia de sono. E nós temos também uma questão muito importante, que é importante alertar. Dormir menos de 6 horas começa a acontecer, a sofrer alterações no seu organismo. Então, não pense que dormir 6 horas é suficiente. Por quê? Porque o organismo precisa desse tempo de horas para que os processos aconteçam. Esse processo de regulação metabólica, o processo de regulação do sistema cardiovascular, do sistema cognitivo, nós precisamos desse número de horas, o corpo precisa. Se nós dormimos menos, nós começamos a ter prejuízo nesses processos fisiológicos. E um deles que nós estamos falando hoje é em relação ao metabolismo. Então, se eu durmo menos de 6 horas, eu já aumento fome durante o dia, eu tenho mais fome, eu tenho mais desejo por doces, menos a redução da saciedade, aumento do cortisol, que é um hormônio de estresse, hormônio inflamatório, maior resistência à insulina, maior tendência ao ganho de peso. Então, é importante se respeitar essa janela de horas. Seu corpo precisa, porque ele precisa trabalhar durante a noite para regular o seu organismo. É um momento de regulação do organismo. Ele precisa desse número de horas. Menos de 6 horas, então 6 horas ali é o mínimo do mínimo, e menos de 6 horas nós já estamos tendo prejuízos para o organismo. E pode sabotar diretamente aí o seu esforço que está tentando emagrecer. Tá certo. Tá bom, Luciane. Então, te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pelas orientações. Lembro que a Luciane Zufo é fisioterapeuta do sono, tá lá no Instagram, @DRA Luciane Zufo, né? @doutora Luciane Zufo.
DRA Luciane Zufo. E você atende na Sonovitar, não é isso, Luciane? Exatamente, estamos à disposição nas nossas redes sociais, na clínica Sonovitar, para te atender, para melhorar a qualidade do teu sono, te melhorar a qualidade de vida. E lembre-se, uma boa noite de sono, ela é tão importante para o metabolismo quanto a tua uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física.